Hoje eu vou trazer para vocês como trabalha um gerente de banco, um assessor de investimentos e um consultor financeiro. Vou trazer informações desse mercado que você nem imagina e eu vou te provar no decorrer desse vídeo que muitas vezes é você que já está pagando esse profissional e nem sabia. Eu sou Dani Cunha, sou criador do canal Reinvest, sou consultor de investimentos certificado pela Ambima e pela CVM e vamos juntos transformar a educação financeira nesse país. Primeiro eu vou falar para vocês sobre o gerente de banco. É aquele profissional que atende você quando você procura uma instituição bancária para fazer algum investimento, para pegar um empréstimo. Enfim, é a porta de entrada dos investimentos. Nesse modelo, você até paga alguma taxa de manutenção de contas, para ter os seus investimentos, para eventualmente ter um cartão de crédito, algum outro produto. É bem verdade que com a vinda dos bancos digitais, vários bancos maiores eles eliminaram inclusive as taxas de manutenção de conta. E como esses profissionais eles são remunerados? Geralmente é a própria instituição bancária que paga o salário desses profissionais, mais bônus por atingimento de metas. E qual é o problema desse modelo hoje? Olha, olhando num primeiro momento parece uma boa opção, porque não tem nenhum custo explícito para você pagar quando você vai fazer eventualmente um serviço no banco. Porém, contudo, entretanto, nem sempre o gerente do banco ele vai oferecer os produtos que são melhores para você que é cliente. Ou seja, são aqueles produtos que dão uma rentabilidade melhor para o banco. Afinal, o gerente do banco ele tem as metas dos produtos bancários a cumprir. Basta olhar os resultados dos bancos no Brasil, principalmente os maiores, tanto os públicos quanto os privados. Agora, inclusive, nas próximas semanas, começam a sair os resultados do quarto trimestre. E vocês vão ver que os bancos eles lucram demais. Vocês vão ver que o resultado dos bancos é literalmente uma máquina de produzir dinheiro. E como que eles ganham dinheiro? Eles captam de você a 1x e acabam emprestando para um terceiro por 5x. Então os spreads bancários eles são enormes. Mesmo tendo um risco financeiro de inadimplência embutido na carteira de crédito do banco, eles conseguem administrar muito bem isso no Brasil. Então esse modelo hoje de ser atendido pelo gerente do banco, muitas vezes ele é um modelo conflitante, onde geralmente não existe um alinhamento entre o cliente e a instituição bancária, por exemplo. Além disso, o gerente do banco nem sempre tem a formação de especialista de investimentos. Na outra modalidade, nós temos o assessor de investimentos ou o agente autônomo de investimentos. A vinda desse profissional já foi um grande passo no mercado financeiro, porque possibilitou a oportunidade de buscar um outro profissional e, com isso, uma gama maior de possibilidades de investimentos. Através das corretoras de valores, por exemplo, a XP, o BTG, a Warren, enfim, tem N corretoras de investimentos hoje no Brasil. Além disso, os assessores de investimentos eles contribuíram para que mais brasileiros começassem a investir. Estima-se hoje que nós temos mais de 23 mil profissionais atuando nessa modalidade no Brasil, segundo os dados da CVM. E com isso a gente pode verificar o aumento de investidores no Brasil através da quantidade de CPFs cadastrados na B3. Observe hoje que nós temos mais de 19 milhões de brasileiros investindo. Então esse tipo de profissional aparentemente também parece uma boa opção para te auxiliar nos investimentos, uma vez que aparentemente não tem custo. Agora, qual o problema desse modelo? Primeiro, que o assessor de investimentos, ele geralmente é meramente um distribuidor de produtos financeiros e não necessariamente ele é um especialista de investimentos. Portanto, nessa modalidade, ele não pode dar sugestões de investimento para os clientes. Ele simplesmente é um distribuidor. E para que ele inicie na carreira, basta ele fazer um curso na Ancord, que é a Associação das Corretoras no Brasil, e se plugar uma corretora e ele já pode operar. Dessa forma, ele já vai estar apto para estar distribuindo os produtos da corretora que eventualmente ele já esteja plugado. O problema é que isso gera
uma alta rotatividade na carteira do cliente. Todos os meses ele está girando a carteira, isso acaba gerando custos altos, muitas vezes maior inclusive do que o retorno dos investimentos. Além disso, você acha que não está pagando pelo serviço de assessoria. Lembra que eu falei no início do vídeo que eu ia mostrar para você que você às vezes já paga e nem sabe? Então chegou a hora e eu vou provar para vocês que você já está pagando muitas vezes e não sabe. Então olhe na tela. Eu peguei como exemplo esse CDB do Banco Luso Brasileiro com vencimento em junho de 2028. E o que acontece? Quando o assessor vai fazer o investimento, ele tem a opção, por exemplo, nesse caso, de dar de 112% do CDI até 115% de retorno do CDI para o seu cliente. E ali onde fala o ROA, tem 1%. O que é o ROA? O ROA é o retorno que fica para o escritório dividir com o assessor de investimentos no caso dessa aplicação. Então vamos pegar um exemplo de uma aplicação de R$1.000. O assessor, nesse caso, se ele colocar 112% do CDI, ele vai ficar com essa diferença do 115 de taxa, então ele vai ter um ganho ali de 3%, mais 1% do valor total da aplicação. Nesse exemplo, no caso de R$1.000, o 1% já vai dar R$10. Agora imagine se for uma aplicação de R$100.000, já vai ser R$1.000 esse pagamento que fica invisível, por exemplo, para o cliente não vê isso. Agora, se no dia seguinte você for liquidar essa aplicação, você vai ver que não tem R$1.000 mais, vai ter R$990. Agora, o caso 2 é esse mesmo CDB, aí veja, no caso, colocando 115% do CDI, então você vai ter um ganho de 3% a mais, e além disso, o ROA, que antes era 1%, agora é 0,25%. Então observe que com um ganho maior para você cliente, o escritório acaba ganhando muito menos. Então observe que existe um conflito de interesses enorme nesse modelo de atuação. Portanto, a remuneração desses profissionais é com base em comissões. A gente fala que é o commission based, que ele acontece na distribuição dos produtos, como eu mostrei para vocês agora num caso do CDB. A corretora fica com uma parte do investimento na distribuição e a outra parte é rebatido para o profissional. E o recurso vem diretamente de você, cliente. Então, além de tudo que eu falei sobre o assessor de investimentos, mostrando inclusive que é você que paga as taxas e comissões para esse profissional, é um modelo muito conflitante também, na minha opinião, porque não leva em consideração o alinhamento do cliente em relação às suas expectativas financeiras. Muitas vezes o profissional ele oferece o produto que dá maior retorno para ele e para a instituição, e não o que seria melhor para o cliente. E principalmente porque não tem transparência na relação das taxas, daquilo que o cliente está pagando. Esse modelo ele é tão nocivo para o cliente que em vários países já foi proibida essa modalidade. Por exemplo, na Inglaterra não pode trabalhar dessa forma, na Austrália também não. E no Brasil a CVM aprovou uma resolução no ano passado. Em novembro ela já começou a ser implementada, onde as corretoras elas precisam dar mais transparência em relação às taxas cobradas dos clientes. Ou seja, os assessores terão que informar para os seus clientes as taxas que as corretoras e eles estão recebendo na operação dos seus clientes. E antes de ir para o último modelo, que na minha opinião é o mais alinhado com as expectativas dos clientes, dá um joinha no canal, se inscreve para que eu continue trazendo conteúdos relevantes para você. E na terceira modalidade nós temos o consultor financeiro. Aí sim, o consultor ele é um especialista em investimentos, ele estudou sobre as bases da economia, sobre as classes de ativos, renda fixa, renda variável, sobre gestão de risco, proteção patrimonial, sobre asset allocation,
que é a forma estrutural de uma alocação de recursos dentro de um portfólio de investimentos. Esse profissional ele teve que tirar uma certificação do mercado, seja a CEA, CFP, CGA, sendo habilitado inclusive para dar recomendações de investimentos de forma individualizada. Além disso, esse profissional está habilitado para ser um planejador financeiro, onde ele pode ajudar o seu cliente a montar um planejamento financeiro até o final da vida. E para se tornar um consultor financeiro, existe uma série de pré-requisitos para que ele possa chegar na sua formação. Por exemplo, ele precisa ter graduação, ele precisa ter seu passado ilibado, não pode ter problema com a justiça e precisa, obviamente, estar com a vida financeira em dia. E como é o modelo de remuneração desse profissional? O modelo de cobrança ou remuneração desses profissionais, ele é de forma diretamente com o cliente, ou seja, é combinado entre as partes, ou um valor fixo mensal ou um percentual mensal do patrimônio líquido administrado por cliente. E as taxas e comissões que eventualmente possam vir para o consultor nas operações de investimentos, retorna para o seu cliente. Agora, qual que é o problema desse modelo de gestão? O maior problema é que nós temos hoje que conscientizar você, brasileiro, que essa é a melhor forma hoje de você ter um profissional junto na vida financeira, nos seus investimentos. Uma vez que esse modelo ele é muito novo no Brasil, essa profissão ela foi regulamentada no ano de 2017, então é muito incipiente. E tem poucos profissionais atuando dessa forma no Brasil ainda. Esse modelo ele resolve o conflito de interesses, ou seja, os objetivos financeiros do cliente vão estar 100% alinhados com o consultor financeiro. Porque quanto maior for o patrimônio líquido do cliente, o consultor financeiro vai ganhando mais, sem precisar ficar girando carteira e muito menos escolher péssimos investimentos que pagariam maiores comissões. Além disso, não tem taxas, não tem pegadinha, o cliente ele sabe exatamente quanto que ele vai pagar por mês para o seu consultor. Um outro benefício gigante é a variedade na questão dos investimentos, porque o consultor financeiro ele não vai obrigar o cliente a ficar amarrado a uma instituição, por exemplo. Então, para finalizar, eu trouxe esse card que mostra de forma resumida os 3 profissionais no mercado e, na minha opinião, eu que hoje sou um consultor financeiro que já ajudo dezenas de clientes a investir melhor, vou dizer que essa é a melhor modalidade, porque como vocês viram, não existe conflito de interesses e os nossos objetivos sempre estão 100% alinhados com os objetivos do cliente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal e se você está precisando de um consultor de investimentos, estou à disposição para te ajudar a investir melhor. E lembre-se, uma vez investidor, investidor para o resto da vida.